Prosseguindo com o nosso estudo de documentos médico-legais, vamos falar um pouquinho mais sobre atestados falsos. Eu havia mencionado que o cara, o médico que atesta falsamente, ele pode ser alvo do crivo da lei. Um atestado falso. O atestado chamado de gracioso, de favor ou complacente, ele é fornecido a alguém por amizade ou por qualquer outro motivo. Ele não se efetiva como ato médico. Às vezes, ele é dado com fim de lucro. O cara vende o atestado. É improcedente a alegação de que a finalidade do atestado é meramente protocolar, sem importância. Por quê? Eu trabalhei já em São Paulo e ali você passava nas grandes avenidas, no centro da cidade, e você encontrava pessoas vendendo atestados. Olha, eles vendiam atestados. Atestava, por exemplo, que aquele dia ou 3, 4 dias eu estava afastado, deveria ficar afastado das minhas obrigações laborais. Isso é um atestado falso. Muita gente faz isso. Empresas, a equipe de RH, setor de RH, comenta de vez em quando que eles encontram atestados falsos. E isso, inclusive, é motivo de demissão por justa causa. Prosseguindo. Para o médico, além de problemas e questões éticas, um atestado gracioso ou lucrativo poderá vir a caracterizar um atestado falso. E estão previstos no Código Penal, no artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Olha, se o médico queria ganhar uma grana, ele vai ter que desembolsar uma grana maior ainda do que ele ganhou provavelmente. O atestado será considerado falso se fizer afirmação não verdadeira, negar ou omitir a verdade, ou se for emitido sem exame do paciente. É uma modalidade dolosa. Vejam que aqui não se admite a culpa, a modalidade culposa, porque o cara quis fazer isso aí. Ele teve dolo em afirmar, em fornecer um atestado médico. Belezinha? Você vai ao médico e fala assim: ô parceiro, arranja aí para mim um atestado, diz que eu tô com tal coisa. O médico vai lá, vende para você, ele nem te examinou. Falso. Criminoso. Artigo 302. Prosseguindo. Notificações compulsórias. Por que são chamadas de compulsórias? Porque elas são obrigatórias. Elas devem ser fornecidas às autoridades competentes por razões sociais ou sanitárias. Aqui eu vejo como grande relevância sanitária. Nós temos um rol de doenças em que é obrigatório que o médico notifique as autoridades sanitárias quando ocorrer um óbito por doenças que requerem medidas de isolamento e doenças constantes da portaria do Ministério da Saúde, e essa portaria ela é atualizada periodicamente. Por exemplo, dengue, hanseníase, AIDS, tuberculose, entre outros. Covid, morreu por Covid. A autoridade sanitária tem que ser obrigatoriamente notificada. Morreu por AIDS, tem que ser notificado. Dengue, chikungunya, zika, que são as doenças que normalmente são de grande relevância pela grande incidência de casos no Brasil. Prosseguindo, comunicação de acidente de trabalho. Inclui também doenças profissionais ou do trabalho. Nós temos aqui situações em que a pessoa está trabalhando e ela, por exemplo, ela sofre uma lesão. Fratura de um braço, perda de um membro, de um dedo, até mesmo descargas elétricas ou até mesmo a morte. Isto tudo tem grande importância, principalmente para a parte previdenciária.
Quando acontece um acidente desse tipo, a empresa vai ser fiscalizada. Será que a empresa disponibilizava todos os equipamentos de proteção coletiva ou de proteção individual? Porque se ela não fornece esses documentos e o indivíduo sofre um acidente, a empresa vai ser penalizada. Existem multas que ela vai ter que pagar para a Previdência. Porque se o indivíduo morre, quem vai pagar a aposentadoria desse cara é a Previdência, não é a empresa. Então, de vez em quando, na perícia, a gente tem casos de quedas, de óbitos por descarga elétrica, de óbitos por soterramento, de equipamentos que acabaram causando lesões corporais gravíssimas ao indivíduo, entre outros. A comunicação de ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada, desde que que não exponha o cliente a procedimento criminal. Então nós temos ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada. Isso é uma classificação do Código Penal, em que não requer que a vítima faça a denúncia, a queixa. Tá certo? É incondicional. Basta o Ministério Público, ele tem que fazer essa queixa-crime. Comunicação de ocorrência de morte encefálica. Ela é muito importante para a captação e distribuição de órgãos. Aqui nós temos a lei dos transplantes. Por isso tem que ser feita a comunicação da morte encefálica. Ocorrências induzidas ou causadas por alguém não médico. Podemos ter óbitos, lesão corporal, danos à saúde. A comunicação deve ser feita ao Conselho Regional de Medicina e à polícia. Professor, mas que caso seria esse aí, por exemplo? Dê um exemplo, Aborto. Um aborto feito, por exemplo, clandestinamente. A pessoa não é médica e ela vai interromper a gravidez. Pode ser um autoaborto, uma tentativa própria, mas pode ter a participação de terceiros. Já vi histórias de aborto que o cara puxa ali, tenta tirar o feto com um arame. Podemos ter perfuração, podemos ter a morte da paciente, a morte da gestante. Ocorrência de violência contra a mulher, como por exemplo, esterilizações cirúrgicas. Então, caso a notificação não seja feita, entenda, ela é obrigatória, ela deve ser feita. Mas caso ela não seja feita, o médico ele é passível de sanções. O médico estará sujeito às penas do delito tipificado no artigo 269 do Código Penal, que é omissão de notificação de doença. Deixar o médico, então ele está deixando de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena 6 meses a 2 anos e multa. Caso o médico se omita em razão do pedido do paciente ou do responsável do paciente, estes responderão a título de partícipe nos termos do artigo 29 do Código Penal. Porque o médico sozinho ele já tem a obrigação. Agora ele fala assim, o paciente está pedindo, a mãe da vítima e do paciente está pedindo para eu não notificar, então eu vou omitir essa informação. Quem solicitou ao médico que ele não faça a notificação, entra também no processo como partícipe. E aí, no nosso bizu, nós temos o plano D, nós vamos ver agora o que seriam os depoimentos orais. São esclarecimentos prestados de forma oral pelo perito no inquérito policial ou durante o processo. Então, o depoimento ocorre durante o inquérito ou durante o processo. A finalidade é esclarecimento de questão médica de interesse judicial. Esses depoimentos são normalmente reduzidos a termo, que a gente pode colocar uma palavra para você entender. Eles são escritos e serão entranhados. Olha que bonito, né?
serão entranhados nesse processo. Eu disse a vocês que os relatórios são os documentos mais importantes. Trouxe inicialmente uma ideia geral do que seria o relatório. Agora nós vamos aprofundar relatórios. Belezinha? Por quê? Tem coisa aqui que cai em prova. Aliás, cai bastante disso em prova quando a questão versa sobre documentos médicos legais. Então são resultantes do que os relatórios? Da atuação médico-legal. Auto, ele é ditado ao escrivão ou ao escrevente na presença do delegado ou do juiz. Testemunhas. Normalmente elaborado por peritos ad hoc, que são aqueles que são nomeados pela autoridade. É assinado pelos peritos nomeados, pelo escrivão e pelo delegado. Portanto, quando é feito o depoimento oral, depois ele vai ser transcrito, vai ser colocado a termo, ou seja, escrito, e quem assina aquilo é o médico, nomeado, o delegado, juiz, portanto, testemunhas. Isto é o auto, mas nós temos também o laudo. O laudo ele já é escrito. Ele é escrito pelo próprio médico legista. E nós temos também o laudo pericial, que é escrito pelo perito criminal. E professor, tem partes? Ele tem uma estrutura básica? Tem. Vocês lembram do parecer que tinha 4 partes? Aqui nós temos mais do que isso. Nós temos praticamente o dobro. Eu vou trazer para vocês o que de uma maneira geral aparece nas provas, mas eu também vou colocar aí uma outra parte adicional. Vamos ver? E tem bizu, hein? Tem bizu. Partes de um laudo. Pessoal, isso é importante. Nós temos o preâmbulo, os quesitos formulados, nós temos o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão, e aí como foram formulados os quesitos, as respostas a esses quesitos. Então, quando um legista recebe, por exemplo, uma requisição de exame, a autoridade policial, ele já manda, olha, quero tais respostas a tais quesitos. Existem quesitos que já são padronizados, mas a autoridade não fica restrita a apenas esses quesitos. Beleza? Qual que é o bizu? O bizu é uma decoreba dessas partes, que eu trago aqui, ó. Que isto, disso, senão, cores, fecha. Preâmbulo, quesito, histórico, descrição, discussão, conclusão, resposta. E aí, a gente tem uma parte que eu vou colocar aqui como 8, que seria o fechamento, que é quando você encerra, encerra o laudo. Porque você não responde o quesito e simplesmente para por aí. A gente tem uma partezinha final que poucas bancas colocam, mas é o fechamento. Eu vou colocar as fotos, quem fez o autor das fotos, quantas páginas tem o laudo, às vezes, dependendo da situação, a gente coloca as páginas. Vamos pegar num laudo pericial. Eu sou perito, mas quem fez as fotos foi o fotógrafo. Eu coloco quem é o fotógrafo, a cidade que eu fiz, a data que eu fiz e a minha assinatura digital. Então isso faz parte de um tópico que as bancas pouco dão importância, que seria fechamento ou fecho. Belezinha? Então, para que isto? Desde isso, senão, cores fecha. Esse é o bizu para você guardar as partes. Então, o laudo deve apresentar o preâmbulo, nós já vimos isso para parecer, mas vamos só retomar. São os dados gerais como autoridade requisitante, objeto do exame,
a data dos fatos, hora, local, tipo de ocorrência. Isso aí é uma introdução, né? O que é que nós vamos fazer? Ó, fui solicitado pelo delegado tal para atender um caso de tal situação, na data tal, hora tal, relativo a tal processo ou não. Então isso é o preâmbulo. Não precisa numerar no laudo um preâmbulo. Não, ele faz como seria ali um cabeçalho, né? Como seria o nosso cabeçalho. Depois nós temos os quesitos. Os quesitos, eles são oficiais e padronizados para as principais perícias. São perguntas relevantes para o direito. E eu disse que é facultado às partes formulá-los, conforme redação do artigo 176 do CPP. São perguntas específicas, dirigidas pelo juiz ou pelas partes aos peritos, objetivando esclarecer determinado ponto referente ao exame realizado. Então, esclarecer ou até, na verdade, reafirmar certos pontos ao exame. Deverão ser respondidos pelo perito de forma objetiva, de forma afirmativa ou negativa. Então, por exemplo, tem um quesito assim: houve morte? Sim ou não. Houve um emprego, tal, papá? Sim ou não. E ele pode perguntar: de que tipo? Aí o perito justifica. Tá certo? Mas tem que ser coisa muito rápida. Aquele pai bola. Não adianta ficar descrevendo. Para descrição, você tem um outro tema. Para descrição, você tem uma outra parte. Outra parte do laudo para isso. A resposta aos quesitos? Não, é pai bola. Histórico e antecedentes. Ele faz referência ao fato ocorrido ou o motivo que ensejaram a perícia, localizando-os no tempo e no espaço. Descrição. Trata-se da parte com maior relevância do laudo. Pode-se dizer a mais importante. Por quê? Deverá informar minuciosamente e de forma precisa o objetivo da perícia, citando as partes lesivas em exame e utilizando métodos, esquemas, desenhos, gráficos, fotografias, mencionando exames internos ou externos. Daí, meus jovens, quando um cadáver chega, por exemplo, para o médico legista, é muito importante que ele esteja com as vestes. E a descrição já começa a partir daí. A partir daí, chegou com as vestes, é importante que se relate o estado das vestes, se tem vestígios, tá certo? Vê se existe relação entre vestígios, por exemplo, de perfurações nas vestes e no corpo. Somente depois disso é que se deve retirar as vestes, fazer o exame externo e depois proceder para o exame interno. Isso é muito importante. Chegar lá um médico em que já se retiraram todas as vestes e até lavou o cadáver, muitas informações são perdidas. Muitas coisas extremamente importantes para o caso podem ter sido perdidas aí. Esses vestígios podem ser irrecuperáveis. Discussão é a interpretação dos fatos, é o diagnóstico, é o prognóstico. Os peritos, eles vão comentar aquilo que eles observaram, os dados que eles obtiveram, vão discutir hipóteses e vão exteriorizar as suas impressões. As lesões porventura encontradas serão analisadas de forma científica e comparadas aos dados históricos quando houverem. O perito não julga, ele esclarece por meio de dados científicos. Então, ele não determina a autoria. Tá certo? Ele não determina a autoria. Quando o perito apresenta os diagnósticos, suas impressões pessoais e comentários sobre o exame, nós estamos diante da discussão. Ele pode se basear em publicações para trazer informações preciosas ao seu laudo. E aí, nós teremos uma parte em que, após toda a discussão, após tudo que foi apresentado, ele fala assim: em função dessa discussão,
conclui-se que a conclusão é importante, mas a descrição é muito importante para o laudo. A conclusão é aquilo que ele chega, aquilo que ele observa nos seus exames, os seus achados. São ponderações decorrentes do exame que foi feito. Deve conter a síntese do exame e da discussão. Vejam, é uma síntese. Pode-se fazer uso de deduções afirmativas, negativas ou inconclusivas. Não confundir com incompletas. Incompletas é quando falta o cara colocar informações. Inconclusiva é quando não se tem condições de concluir, nem pelo sim, nem pelo não. São coisas diferentes e eu já vi aparecer em questão de prova. Inconclusivo é diferente de incompleto. Resposta aos quesitos. Sejam eles oficiais e aos formulados, as respostas devem ser simples, breves, com o mínimo possível de palavras. Deve ser sumária e o mais possível concludente e não levar a dúvidas. Devem ser respondidos de preferência com monossílabos, sim ou não, ou a afirmação de que a perícia não tem condições de esclarecer a dúvida levantada. Aí esse quesito é julgado de prejudicado. Eu já respondi alguns quesitos que eu coloquei como prejudicado porque foi feito a mim e não cabia ao perito responder, mas ao legista. Então, naquele caso, prejudicado. Vamos ver os principais quesitos? Esses são os quesitos para lesão corporal. Então, você pode dar um printzinho. E é muito importante esta parte, por exemplo, de incapacidade, de meio em que foi produzido veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, porque isso aqui agrava a pena. Agora, a incapacidade, o tipo de incapacidade, se ela é permanente ou temporária, serve para a classificação da lesão corporal em grave, gravíssima ou leve, né? Temos quesitos, por exemplo, quesitos ou questões em que se tenha dúvidas. E o perito pode elaborar laudo complementar para respondê-las. Muitas vezes é feito o laudo, surgem dúvidas e a autoridade ou a parte pode solicitar esclarecimentos. A gente chama isso de complementar. É um novo laudo, tá certo? É uma resposta àquelas dúvidas. Então vejamos. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo o perito apresentar as respostas em laudo complementar. Então, o perito pode ser convocado, intimado a responder novas dúvidas, só que tem um prazo para que ele faça isso. Ele pode fazer um depoimento ou mesmo pode fazer um laudo complementar. E o fechamento ou encerramento seria a última parte, que eu já mencionei a vocês. E aqui, repetindo o nosso bizu. Pessoal, eu vou trazer para vocês agora uma requisição de exame e depois um laudo real. Como eu não quero alongar muito, né, esse bloco, o que eu vou fazer? Eu vou passar os slides, você pode parar o vídeo, pode dar print e ler com mais detalhes. Vou fazer aqui talvez alguns comentários acerca de algumas coisas. Então, prosseguindo. Vamos ver aqui como é uma requisição. Essa é uma requisição. Então, nós temos requisito a Vossa Senhoria, providência no sentido de determinar a perícia abaixo. Exame necroscópico. Passou pelo pronto-socorro? Sim. Aí tem delegacia, o boletim de ocorrência, se foi flagrante ou não, a natureza do óbito, se é morte suspeita, fato consumado, local, horário, dá um endereço, circunscrição, quando foi elaborado, data de ocorrência, dia da comunicação do fato e a hora. E aqui nós temos os dados da pessoa.
toda a qualificação. Beleza? Então isto é uma requisição oficial e real. Aqui nós temos o laudo. Então ele tem um número, temos aqui a data, a hora, tá certo? Dados antropométricos. Vejo que isso é muito importante. Ele vai dar toda a qualificação e identificação da vítima. Daqui nós temos os exames externos. Presença de sangue ressecado, cobrindo toda a face, presença de fraturas em osso frontal e assim por diante. Você pode dar o print e acompanhar com mais calma. Exame externo, ainda continuando. E aqui nós temos abertura das cavidades, ou seja, exame interno. Beleza? Então dê uma olhada tudo que foi encontrado. Ausência de sinal de Tardieu, abertura do tronco por tipo de incisão mento-púbica e assim por diante. Conclusão. Olha, estimativa do tempo de morte. Coisa muito bacana, né? Conclusão. Concluímos que a morte ocorreu de maneira violenta, tendo como mecanismo uma agressão por meio contundente, com traumatismo crânioencefálico e o consequente óbito da periciada. Resposta aos quesitos. Aí ele colocou aqui, ó, resposta completa ao quesito 4, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Houve morte violenta? Sim. Qual foi a causa? Trauma crânioencefálico. Instrumento? Contundente. Teve meio insidioso? E assim por diante. Aí ele coloca, ó, resposta com que vai completar o quesito 4. Houve meio insidioso, tentativa de asfixia. Pela extensão das lesões causadas em crânio, pode-se afirmar que foram infligidas de maneira cruel. Pela agressão ter sido realizada na cama da vítima, durante a madrugada, ao estar dormindo, com ausência de lesões de defesa, quer dizer, nem permitiu defesa, para o objeto contundente que a golpeou na cabeça. Pode-se afirmar que foi meio insidioso. Isto vai agravar a pena do indivíduo. Belezinha? Professor, tem mais um laudo? Eu trouxe mais um. Vamos lá, rapidinho, pai bola. Veja que nós temos mais um outro laudo. Temos a identificação, os quesitos, tá certo? Foi produzido por meio de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel. E aí? Então nós temos aqui o histórico, nós temos várias informações acerca dos fatos, temos os quesitos e prosseguindo, nós temos a descrição, realidade da morte. Olha as vestes, né? Prejudicado porque ele veio despido já, porque a pessoa veio do hospital. Aqui nós temos exames externos, discussão e conclusão. Ele juntou, ele fundiu, e as respostas aos quesitos. Aí tem a assinatura dele, CRM, número da declaração de óbito, e tem a data que seria o fechamento deste laudo. Belezinha? Podemos ter dúvida no laudo? Podemos. E a partir disso nós podemos ter o quê? A consulta médico-legal. Podemos ter o parecer médico-legal, como a gente já havia mencionado anteriormente. O perito, ele tem fé pública e presunção de verdade. A validade dos efeitos do documento decorre da lei federal, que confere ao médico o poder de atestar com fé pública os atos profissionais pertinentes ao exercício da medicina. E o Código de Ética Médica confere a competência e obrigação quando legitimamente requerido. Peritos costumam ter fé pública, não só os peritos, como escrivães também, não é? Beleza, meus jovens. O que nós temos sobre o laudo? Algumas observações mais formais. É um documento oficial, tem que ter clareza, inteligibilidade, precisão e objetividade. Usar um padrão culto de linguagem, sem metáforas, sem formas de gírias, né? A impessoalidade, a formalidade e padronização. Nós temos também que focar nos aspectos pertinentes e formulados pelo juiz ou advogado, excluir ou
relativizar tudo que não esteja justificado de maneira objetiva. O laudo ele é mais um elemento de prova no processo e ele não se constitui no julgamento final do caso, mas certamente é a prova a ser derrubada pela defesa. É a prova, normalmente, a prova mais consistente. Professor, e o médico legista e o perito, ele pode fazer uma falsa perícia? Pode acontecer. Então ele pode ter falsa perícia. Ele vai ter um prazo para a realização desta perícia. Ele tem um prazo para entregar o laudo. E ele pode ter casos de suspeição, incompatibilidade ou mesmo impedimento. A falsa perícia está prevista no artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, seja como testemunha, como perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Alcança os peritos não oficiais e os oficiais. Então, na falsa perícia, o especialista propositadamente faz afirmação falsa, nega a verdade ou silencia fato relevante. Ele vai ser enquadrado no Código Penal. Beleza? O prazo para entregar o laudo, normalmente, oficial é de 10 dias, mas ele pode ser prorrogado a pedido do médico. Às vezes nós podemos ter casos mais complexos e ele precisa de mais tempo para fazer esses exames. Pode ser prorrogado. Código Processual Penal, o mais rápido possível. Exceções, exame necroscópico, porque nós precisamos ter mínimo de 6 horas para aquelas mortes, para se comprovar a morte real. Exame complementar de lesão corporal, mínimo de 30 dias. Então, para você comprovar em grave ou gravíssimo, o grau de lesão corporal, o prazo temporal aqui, o lapso temporal é importante. O CPC é logo após a nomeação pelo juiz. Pelo CPP, prazo base de 10 dias. Exceções são essas aqui, cessação de periculosidade, incidente de insanidade, dilatação solicitada pelos peritos. Regra, prazo, exceções, dilatação solicitada e 10 dias a mais para os assistentes técnicos. Suspeição, incompatibilidade e impedimento. Suspeição, cuidado com isso, é quando o cara tem vínculo com as partes. Impedimento, quando ele tem relação de interesse com o objeto do processo. Incompatibilidade são outras razões de conveniência previstas nas leis de organização judiciária. Então o perito, vejam que eles estão aí basicamente numa mesma situação com os juízes, quanto para suspeição, para impedimentos. Beleza? E eu encerro aqui esse nosso assunto documentos médicos legais. Um grande abraço e até